Ansiedade e coração acelerado. Oração poderosa de 1 hora para acalmar e dormir esta noite. Quando o coração não desacelera. A noite chegou, mas a sua mente ainda não parou. O corpo pede descanso, mas o coração parece correr uma maratona invisível. Você deita, apaga as luzes, mas o pensamento continua pulsando, acelerado, insistente, como se houvesse algo que não quer te deixar descansar. Talvez você conheça bem essa sensação. O peito apertado, a respiração curta, a inquietação que cresce mesmo sem motivo aparente. É como se o silêncio da noite amplificasse o barulho interno e cada pensamento se tornasse uma tempestade. Mas esta oração é o refúgio que o seu coração buscava. Porque esta não é apenas uma prece para dormir. É uma oração de alívio, um encontro com Deus que acalma o ritmo da mente e devolve a paz ao corpo. Hoje, através da presença do Espírito Santo, tudo o que está acelerado vai se alinhar ao compasso divino da serenidade. A ansiedade vai perder força e a paz vai ocupar o espaço que antes era do medo. Antes de prosseguir, quero te pedir algo importante. Permaneça comigo até o final desta oração. Este vídeo foi preparado com uma unção específica para restaurar o seu descanso. Nada acontece por acaso. Se você chegou aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe. Então, antes de continuar, feche os olhos por um instante, respire fundo e, se puder, já se inscreva neste canal. Aqui, oramos juntos todas as noites, e cada oração é um elo da corrente de fé que tem transformado vidas. O seu descanso espiritual começa quando você decide permanecer no ambiente da presença de Deus. Agora, volte a atenção para dentro. Sinta o ritmo do seu coração. Ele não é seu inimigo. Ele está apenas reagindo ao peso de tudo o que você tentou suportar sozinho. As preocupações do amanhã, as lembranças do que deu errado, as pressões que você não quis mostrar a ninguém. Tudo isso se acumula e o corpo fala quando a alma não aguenta mais. Mas Deus conhece esse limite e é por isso que Ele te trouxe até aqui. Porque há um tempo em que o esforço precisa cessar e a fé precisa começar. Neste momento, imagine que você está diante de Deus, não como alguém que precisa provar força, mas como alguém que precisa de abrigo. Ele te observa com amor, e a presença dele começa a tocar o seu coração. Onde antes havia correria, começa a nascer calma. Onde havia medo, começa a se formar confiança. Onde havia desespero, agora há descanso. A palavra de Deus diz, em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa promessa é viva, e ela se cumpre aqui e agora. Você não está ouvindo esta oração por acaso. O Espírito Santo quer falar ao seu coração que a ansiedade não é o fim da história. Ela é apenas o sinal de que algo dentro de você está pedindo para voltar a confiar. Confiar de novo, respirar de novo, acreditar de novo. Você não precisa lutar contra o medo. Você precisa entregar o medo. Porque a presença de Deus não luta contra a escuridão. Ela simplesmente a dissipa. Respire mais uma vez. Sinta o ar entrando e saindo com suavidade. Esse movimento simples é o lembrete de que você está vivo e de que Deus ainda tem planos para você. Cada respiração é um sopro divino renovando a sua força. A partir de agora, não é mais você tentando se acalmar. É o próprio Espírito Santo tocando sua mente, diminuindo o ritmo da sua alma e sussurrando, eu estou aqui. Você não está só. O seu coração pode descansar. A partir deste instante,
este espaço se torna um lugar santo, um refúgio, um abrigo de paz onde o Espírito de Deus caminha livremente. Não há ruído que possa interromper o que ele está prestes a fazer. Não há ansiedade que resista à presença dele. O que você vai sentir nos próximos minutos é mais do que relaxamento. É cura. Cura da mente, do coração, das emoções. Então permaneça aqui, porque Deus vai desacelerar o que estava fora de controle. Vai restaurar o equilíbrio do seu corpo, da sua mente e da sua alma. E antes que esta oração termine, o que hoje parece insuportável será lembrado apenas como o momento em que você foi tocado pela verdadeira paz. Agora, feche os olhos, solte o peso e permita que a presença de Deus te envolva. O Espírito Santo está aqui, a raiz espiritual da ansiedade. A ansiedade muitas vezes não nasce apenas de pensamentos acelerados ou de circunstâncias difíceis. Ela é o reflexo de uma alma que perdeu o ritmo da confiança. Há uma agitação interior que não se acalma com remédios, conselhos ou distrações, porque ela não está no corpo, mas no espírito. Quando o coração tenta carregar o peso de tudo o que não pode controlar, ele começa a se cansar. E esse cansaço se transforma em inquietação. Você já reparou que quando tudo parece estar sob controle, o medo ainda encontra um jeito de sussurrar? Ele vem disfarçado de preocupação, de urgência, de sensação de que algo vai dar errado. E quanto mais você tenta dominar isso, mais distante parece a paz. É porque a ansiedade é, na verdade, uma forma da alma dizer: eu não consigo mais segurar sozinho. É o grito silencioso de quem precisa entregar, mas não sabe como. Na raiz da ansiedade está a tentativa de tomar o lugar de Deus. É o desejo inconsciente de querer prever, resolver e garantir o que só Ele pode fazer. É o coração tentando se proteger com o controle, quando o que ele realmente precisa é descansar na confiança. Quando o medo do futuro se torna maior do que a lembrança do cuidado divino, nasce a ansiedade. Mas quando a alma se lembra de quem está no comando, nasce a paz. A palavra de Deus no Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma sugestão, é um convite. O Criador está dizendo: pare de lutar com o vento, eu sou o vento. Ele te chama a soltar o esforço, a parar de tentar manter tudo de pé com as próprias mãos. Porque o que é sustentado pela força humana se cansa, mas o que é sustentado pela graça de Deus permanece. Pense por um momento nas coisas que você tenta controlar. O que vai acontecer amanhã, o que os outros pensam, o resultado de algo que ainda nem começou. Cada uma dessas tentativas de controle é uma corda invisível que te prende à ansiedade. E hoje, nesta oração, Deus vai cortar essas cordas. Ele vai devolver ao seu coração a leveza de quem não precisa mais prever, apenas confiar. Talvez você tenha vivido dias em que acordar já parecia uma batalha. O coração desperta antes do corpo, já acelerado, como se pressentisse o caos. Mas Deus quer te dizer: não é o caos que vai te guiar, é a minha presença. Quando você aprender a descansar nele, o coração desacelera, porque entende que não está mais em alerta, está em abrigo. A ansiedade espiritual nasce quando o medo toma o lugar da fé. E fé não é ausência de preocupação, é decisão. É escolher confiar mesmo quando nada parece certo. É acreditar que, mesmo no silêncio, Deus ainda está agindo. O inimigo tenta semear dúvidas durante a noite porque ele sabe que a mente cansada é terreno fértil para o medo. Mas a palavra que você está ouvindo agora é o escudo que apaga esses dardos. No Evangelho de Mateus, Jesus disse: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Ele sabia que a ansiedade é o ladrão do presente. Ela rouba o hoje,
com o medo do amanhã. E é por isso que esta oração existe, para devolver o seu coração ao agora, ao momento em que Deus está, porque Deus não habita no ontem, nem no depois. Ele está aqui, neste instante, respirando junto com você. O Espírito Santo está te lembrando agora que você não precisa entender tudo para descansar. A fé não depende de explicação, ela depende de entrega. E é isso que Ele quer de você hoje. Entrega. Entregue o controle, entregue o medo, entregue a pressa. Porque quando você entrega, Deus assume. E quando Deus assume, o coração desacelera. Feche os olhos e permita-se sentir essa entrega acontecendo dentro de você. Imagine o coração como um tambor que batia em ritmo de desespero e agora começa a acompanhar uma nova melodia, a melodia da presença de Deus. O que antes era correria se torna harmonia. O que antes era ruído, agora é respiração. Não há cura para a ansiedade sem presença. E a presença de Deus não é uma ideia, é real. Ela toca, envolve, transforma. Ela acalma o corpo e organiza o pensamento. A cada palavra que você ouve agora, o Espírito Santo está reequilibrando o seu interior, limpando o excesso de medo, desacelerando o ritmo e restaurando a confiança que você perdeu pelo caminho. A ansiedade não é o fim, ela é o sinal de que o seu coração está pronto para voltar a confiar. E é exatamente isso que Deus vai te ensinar a fazer, passo a passo, palavra por palavra, respiração por respiração. A paz que você procura não está longe, ela está chegando agora, com o som da voz de Deus dizendo: entrega, descansa, eu cuido de ti. Quando a noite se torna o campo da ansiedade, há algo na noite que amplifica o que o dia disfarça. Durante o dia, o barulho das tarefas, as conversas e as distrações abafam os pensamentos. Mas quando tudo se silencia, o que estava escondido começa a falar. É nesse momento que o coração acelera, a mente corre e o corpo, exausto, parece incapaz de descansar. A ansiedade ganha voz e cada batida do coração se torna um lembrete de que há algo fora do controle. Mas a verdade é que o medo sempre tenta falar mais alto quando a luz se apaga. A escuridão não é apenas a ausência de claridade, é o lugar onde o inimigo tenta plantar dúvidas. Ele sussurra que você não vai conseguir, que o amanhã será igual, que Deus se esqueceu. Só que o que ele não diz é que é na escuridão que a fé aprende a enxergar. O que os olhos não veem, o coração guiado por Deus reconhece. A presença dele continua ali, mesmo no escuro. A noite pode parecer longa, mas ela é apenas o intervalo antes do amanhecer. Cada minuto de inquietação pode se tornar um espaço de encontro, se você permitir que o Espírito Santo te visite. Quando a alma está agitada, Deus não vem com pressa, ele vem com paz. E a paz não é a ausência de ruído, é a certeza de que, mesmo no silêncio, alguém está te guardando. É por isso que o Salmo 4:8 declara: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa não é uma promessa para quem nunca sente medo, é uma promessa para quem decide confiar mesmo tremendo. É a confissão de alguém que entendeu que o descanso não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Muitas vezes, o corpo está deitado, mas o espírito ainda está em pé, lutando, pensando, tentando resolver o que já foi entregue. É por isso que o sono não vem. Mas quando o coração aprende a descansar no abrigo divino, o corpo acompanha, porque o sono é, em essência, um ato de fé. Dormir é dizer a Deus: eu não preciso vigiar tudo, porque tu estás de guarda. O que você sente quando a ansiedade aperta o peito não é apenas físico, é espiritual. É o seu coração tentando se lembrar
que existe alguém maior cuidando de tudo. Por isso, neste momento, o Espírito Santo está te ensinando a transformar o medo da noite em adoração silenciosa. Em vez de lutar contra o escuro, ele te convida a repousar nele, porque o escuro também é território de Deus. Pense, quantas vezes você deitou e sentiu que o corpo estava cansado, mas a mente não parava? Quantas vezes o coração parecia correr sem motivo e os pensamentos, como ondas, te impediam de descansar? Agora, imagine o Senhor estendendo a mão sobre você e dizendo: "Eu estou aqui, você pode descansar." Essa frase, dita pelo Criador, tem o poder de interromper qualquer tempestade interior. A noite, que antes era sinônimo de inquietação, se tornará o cenário de um milagre. O Espírito de Deus está visitando o seu quarto agora. Ele está tocando o ar, acalmando os batimentos, silenciando a mente. Cada palavra que você ouve é uma gota de paz caindo sobre o coração. Ele está restaurando o que o medo distorceu. Jesus dormiu em meio à tempestade porque sabia quem controlava o vento. E é isso que ele quer te ensinar esta noite. Você não precisa mais lutar contra as ondas. Basta confiar em quem acalma o mar. O mesmo Jesus que descansava sobre as águas, agora repousa ao seu lado. Ele está dizendo: "Não temas, o teu descanso está guardado em mim." A ansiedade tenta roubar o sono, mas Deus te devolve algo ainda maior: a serenidade. Serenidade é o estado da alma que encontrou o seu lugar, e o seu lugar é no cuidado de Deus. O coração que confia nele não precisa correr. Ele apenas acompanha o ritmo da graça. Enquanto você ouve esta oração, algo já começou a mudar dentro de você. O ritmo dos pensamentos desacelera. O peso nos ombros se dissolve, e a paz começa a preencher o espaço onde antes havia medo. A presença de Deus não está distante. Ela habita o seu agora. O que antes te assustava na escuridão será, a partir de hoje, o lembrete de que Deus também trabalha à noite. Ele não dorme, não se distrai, não te abandona. Enquanto você descansa, Ele cuida. Enquanto você respira, Ele age. E quando o amanhecer chegar, você vai perceber que o que te perturbava foi dissolvido na luz da sua presença. A noite já não é inimiga, é o palco do cuidado de Deus. E é sobre isso que ele vai falar com você na próxima parte. Como transformar o medo em fé e permitir que o Espírito Santo habite os seus pensamentos antes do sono. Quando o Espírito Santo entra na tempestade interna. Há momentos em que a ansiedade não é apenas uma sensação, é uma tempestade que toma forma dentro de nós. O coração dispara, a respiração fica curta e a mente parece um campo de batalha onde cada pensamento luta para ter razão. É nessas horas que o Espírito Santo se revela não apenas como consolador, mas como aquele que domina o caos interior. O Espírito de Deus não chega com barulho. Ele entra como o sopro suave que acalma as águas revoltas. Quando ele toca a alma, até o corpo sente. O coração desacelera, os ombros relaxam e a alma, tão cansada de lutar, encontra abrigo. Ele não precisa de palavras para agir, porque a linguagem dele é o silêncio que pacifica. Talvez você tenha se perguntado por que sente tanto peso, mesmo depois de orar. É porque o Espírito Santo não quer apenas aliviar o que dói, ele quer transformar o lugar onde a dor nasceu. Ele vai até a raiz, lá onde os medos começaram a crescer, e com paciência divina, começa a arrancar, um a um. O que antes te fazia perder o sono, agora se torna o terreno fértil da cura. O Salmo 34:18 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." Ele não se aproxima de corações perfeitos, mas dos que tremem, dos que cansaram de fingir força, dos que só querem respirar em paz.
Quando o Espírito Santo entra, ele não traz respostas imediatas, mas presença constante. E essa presença é suficiente. Você não precisa entender tudo o que sente. Só precisa se permitir ser cuidado. O Espírito Santo está te ensinando a respirar de novo. Cada respiração profunda é uma declaração de fé. Eu não controlo tudo, mas confio em quem controla. E quando essa verdade se instala no coração, o corpo obedece. O coração, antes acelerado, começa a encontrar ritmo. Os pensamentos, antes confusos, se alinham à voz de Deus. Ele não vai apenas acalmar o que te inquieta hoje, ele vai te ensinar a viver em descanso. Porque há uma diferença entre ter paz e viver em paz. Ter paz é um momento. Viver em paz é um estado de alma. E isso só é possível quando o Espírito Santo habita em você. Imagine o Espírito de Deus caminhando no ambiente onde você está agora. Ele toca as paredes, purifica o ar, transforma o quarto em santuário. A presença dele muda o clima espiritual do lugar. Tudo o que antes pesava, agora se torna leve. Tudo o que antes te assustava, agora se ajoelha diante da glória de Deus. O Espírito Santo não é visitante, ele é morador. Ele não vem para consolar por um instante, mas para permanecer. É ele quem vai te acordar amanhã, com uma leveza que você nem sabia mais existir. É ele quem vai transformar a forma como você encara os dias, porque quando o Espírito Santo entra, até o tempo se renova. E é isso que ele quer te ensinar agora. O descanso é uma forma de adoração. Quando você decide parar de lutar contra o que não pode controlar, está dizendo a Deus: eu confio em ti mais do que nas minhas forças. Essa entrega é um ato de fé que desarma o inimigo e abre espaço para o milagre. Enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito Santo está ministrando sobre você. Está colocando em ordem o que estava fora do lugar, alinhando pensamentos e emoções. A cada palavra, o coração aprende o caminho da quietude. A cada pausa, ele sussurra: eu estou aqui e nada vai te faltar. Talvez o mundo continue correndo lá fora, mas dentro de você, algo mudou. A tempestade perdeu força, o medo perdeu voz. E o que permanece é o som suave da presença de Deus. Agora, antes de dormir, o Espírito Santo quer que você faça uma escolha. Não lute contra a noite. Descanse nela, porque esta noite será marcada não pela ansiedade, mas pela visitação divina. O teu coração será guardado, a tua mente será protegida e o teu descanso será restaurado. Na próxima parte, falaremos sobre o momento da entrega total, quando a alma se rende completamente e a oração se transforma em sono sagrado. O momento da entrega total, quando a oração se transforma em descanso. Há um instante na oração em que as palavras cessam, e o silêncio se torna o mais profundo dos clamores. É nesse ponto que a alma, exausta de tentar controlar o que não entende, finalmente se rende. Esse é o momento da entrega total, quando o corpo, a mente e o espírito se alinham e dizem, quase em sussurro: Senhor, eu confio em ti. A ansiedade começa a perder o domínio quando a fé toma o seu lugar. Porque fé não é a ausência de medo, é a decisão de permanecer, mesmo tremendo. É olhar para dentro e dizer: ainda que eu não veja saída, eu sei que Deus está aqui. E de forma misteriosa e poderosa, a presença dele começa a envolver tudo. O quarto parece mais calmo, o ar fica mais leve, o coração desacelera. A oração deixa de ser um pedido e se torna repouso. Entregar-se é um ato de coragem, requer humildade para admitir que não temos o controle e sabedoria para descansar nas mãos de quem tem. Deus nunca exigiu que você resolvesse tudo. Ele apenas te pediu para confiar.
Em Mateus 11:28, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note que ele não prometeu explicações. Ele prometeu alívio. E o alívio vem quando você decide parar de lutar com seus pensamentos e começa a descansar na presença dele. Nesse momento, feche os olhos e imagine o peso sendo retirado dos seus ombros. Tudo aquilo que te sobrecarregava, as preocupações, os medos, as pressões, estão sendo colocados aos pés de Jesus. Sinta o ar entrando pelos pulmões e saindo lentamente, como se cada respiração fosse uma entrega. Inspira fé, expira ansiedade, inspira paz, expira culpa. Inspira a presença de Deus, expira tudo o que te afasta dele. Quando a entrega é verdadeira, a mente silencia. Não há mais espaço para o e se, o porquê, o quando. Há apenas um amém que ecoa na alma, como um selo de confiança. Está feito. E esse amém tem poder. Ele não encerra a oração, ele a transforma, porque o descanso também é uma forma de adoração. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto o seu corpo repousa, o céu se move a seu favor. Há anjos sendo enviados agora para cercar o lugar onde você está. O Espírito Santo está selando a sua mente, afastando pensamentos confusos, trazendo calma ao seu coração. O medo está sendo desfeito, e o peso que te impedia de relaxar está sendo removido. O teu quarto se transforma em um santuário, e o teu travesseiro em um altar de confiança. Deus não quer apenas te fazer dormir, Ele quer te ensinar a descansar nele. A cada noite que você entrega, o céu constrói dentro de você uma fortaleza de paz, e quando amanhã chegar, o primeiro pensamento não será de preocupação, mas de gratidão. Porque quem descansa em Deus acorda diferente, mais leve, mais firme, mais inteiro. Se o seu coração ainda tenta resistir, lembre-se, a fé não se mede pelo esforço, mas pela entrega. Você não precisa orar perfeito, você só precisa estar presente e deixar Deus ser Deus. O Espírito Santo entende até o que você não consegue dizer. As lágrimas que caem são orações silenciosas que o céu traduz com precisão. Agora, permita-se ir além das palavras. Sinta o Espírito Santo te cobrindo como um manto de luz. O som desta oração não é apenas uma trilha sonora, é uma ponte entre você e o descanso que Deus preparou. E quando o sono chegar, e ele vai chegar, saiba que não será fuga, mas cura. O corpo dorme, mas a alma repousa nos braços do Pai. E enquanto o mundo gira lá fora, dentro de você haverá paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. No próximo tópico, entraremos no momento da cura interior, onde a presença de Deus toca as feridas mais profundas e transforma a dor em renascimento espiritual. O momento da cura interior, quando Deus acalma a alma e restaura o coração. Existe um tipo de cura que não se vê nos exames, mas que muda tudo. É a cura da alma. Ela acontece quando o Espírito Santo toca lugares que ninguém mais alcança, feridas que você aprendeu a esconder, dores antigas que ainda ecoam no coração e pensamentos que te mantêm em alerta, como se o perigo nunca tivesse ido embora. A ansiedade muitas vezes nasce nesse território invisível. É a resposta do corpo a feridas que a alma nunca conseguiu cicatrizar. Mas agora, Deus está passando nesse lugar secreto. Ele não vem com pressa, nem com condenação. Ele vem com ternura. Ele toca devagar onde você mais teme ser tocado e começa a curar o que o tempo não conseguiu. Talvez você tenha vivido algo que quebrou a sua confiança. Uma perda, uma rejeição, uma decepção profunda. E desde então, o seu coração aprendeu a se defender, sempre pronto para lutar, sempre alerta para não ser ferido de novo. É por isso que ele acelera a noite,
É por isso que o sono não vem. Mas hoje, o Senhor está dizendo: você não precisa mais lutar sozinho. Eu estou aqui. Deixe essas palavras descerem ao mais profundo do seu ser. Imagine o Espírito Santo caminhando dentro de você, como uma brisa suave, limpando cada lembrança dolorosa, apagando o peso das culpas, das pressões, dos medos. Ele não vem para te cobrar, vem para te libertar. A voz que antes dizia, você não é suficiente, começa a se calar, e a voz de Deus sussurra, você é meu filho, você é minha filha, eu te escolhi. Essa cura acontece em silêncio. Às vezes, você vai senti-la como um calor no peito. Outras vezes, como um choro que finalmente encontra permissão para sair. Chore se for preciso. As lágrimas também oram. Cada gota que cai está lavando a alma e abrindo espaço para a paz que Deus está derramando agora. Não há ferida antiga demais que Ele não possa restaurar. Não há lembrança pesada demais que Ele não possa ressignificar. O que o inimigo usou para te oprimir, Deus vai usar para te fortalecer. A ansiedade que antes te dominava vai se transformar em sensibilidade espiritual, porque quem foi curado aprende a ouvir mais fundo, a perceber a presença divina nos detalhes. Enquanto você ouve essa oração, o Espírito Santo está reorganizando dentro de você o que o medo bagunçou. Os pensamentos acelerados estão desacelerando. As emoções descontroladas estão sendo alinhadas à vontade de Deus. O coração, que antes batia em desespero, agora pulsa em confiança. Você está sendo restaurado, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. A partir deste momento, declare dentro de si: Senhor, eu recebo a tua cura. Eu deixo o passado nas tuas mãos. Eu não preciso entender tudo, só preciso confiar. Sinta a paz se expandindo. Ela começa pequena, como uma luz distante, e vai crescendo até preencher todo o ambiente. Essa luz é a presença de Deus, dissipando as sombras que te acompanhavam há tanto tempo. A mente que antes se perdia em preocupações, agora descansa na promessa. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E ele está cuidando agora. Cuidando do que você sente. Cuidando do que você pensa. Cuidando do que você não consegue controlar. Cada batida do seu coração está voltando ao ritmo da paz. Cada pensamento está sendo envolvido pela voz suave do Espírito. Essa cura é o começo de uma nova forma de viver. Não significa que você nunca mais sentirá ansiedade, mas que agora saberá para onde correr quando ela vier. E toda vez que o medo tentar te visitar à noite, lembre-se, você já foi tocado por Deus. O seu coração já pertence à paz. No próximo tópico, entraremos no momento da proteção noturna, onde o Espírito Santo sela o seu descanso e coloca anjos ao redor do seu leito para que o seu sono seja profundo e protegido. O momento da proteção noturna, quando os anjos guardam o seu sono. Agora que a sua alma foi tocada pela cura divina, é hora de permitir que Deus cubra o seu descanso com proteção celestial. Há uma presença invisível que cerca aqueles que confiam no Senhor. E nesta noite, essa presença vai envolver você. Enquanto o corpo repousa, o mundo espiritual continua ativo. É nesse momento que o inimigo tenta semear medo, confusão e inquietação. Mas o Salmo 91 nos garante: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso inclui o caminho do sono, o território do descanso, o momento em que você se entrega sem defesas humanas, mas sob a vigilância divina. Feche os olhos por um instante e imagine: o seu quarto agora não é apenas um cômodo comum.
Ele é território santo. Cada canto está sendo cercado pela luz do Espírito Santo. Há anjos posicionados ao redor da sua cama, não com aparência distante e fria, mas com semblantes de paz e autoridade. Eles permanecem atentos em silêncio, bloqueando toda a presença contrária, toda a energia de medo, todo sussurro de ansiedade. O ar fica mais leve, o ambiente parece respirar junto com você. Onde antes havia tensão, agora há uma suavidade que se espalha. Essa é a atmosfera do céu tocando a terra. Você pode não ver, mas algo real está acontecendo. Os pensamentos que tentavam te invadir estão sendo silenciados. Os ruídos internos, aquela voz que repete: "E se algo der errado? E se eu não conseguir?", estão sendo substituídos por uma única verdade: Deus está aqui. E onde Deus está, o medo não permanece. A presença dele não apenas consola, ela vigia, ela protege, ela permanece. Neste momento você pode descansar. Não há brecha aberta, não há espaço para perturbação. Os anjos do Senhor estão de pé, ao redor do seu lar, como muralhas de luz. Eles guardam o seu sono, os seus sonhos, o seu coração. Nada do que é mal intencionado atravessará esse limite espiritual. O Espírito Santo, com ternura e autoridade, sela agora o ambiente. Tudo o que entra aqui deve trazer paz. Tudo o que sai daqui deve carregar bênção. O ar é consagrado, o espaço é santificado e o seu corpo é acolhido pelo descanso que vem do alto. Sinta o peso do cansaço se dissolvendo. A tensão muscular começa a ceder. A respiração fica mais profunda. O ritmo cardíaco desacelera. Não é apenas relaxamento, é renovação espiritual. O seu corpo está sendo curado através do descanso e a sua alma está sendo protegida pela presença divina. E se durante o sono vierem sonhos estranhos, lembre-se, o Espírito Santo continua ali. Nenhuma imagem, nenhuma sensação, nenhum pensamento será maior do que a paz que Deus decretou sobre esta noite. O inimigo tenta causar medo, mas o sangue de Jesus cobre o seu leito, cobre o seu lar e cobre o seu coração. Declare agora em silêncio: Senhor, eu entrego o meu sono em tuas mãos. Guarda-me sob tuas asas, cobre-me com teu amor. Essas palavras são como uma chave espiritual. Elas abrem as portas do descanso verdadeiro. Elas chamam os anjos para mais perto. Elas selam o ambiente com segurança. Enquanto você dorme, o céu trabalha a seu favor. O Espírito Santo visita o seu inconsciente, cura memórias, reorganiza emoções, limpa o que ainda restava de medo e traz leveza para o amanhecer que virá. Você acordará restaurado, com o corpo revigorado e o coração sereno, porque nesta noite o Senhor acampou ao seu redor. Não há perigo que resista à luz que o envolve agora. Não há ansiedade que suporte a presença do Deus da paz. Você está guardado, você está protegido. E enquanto o mundo dorme, o céu vela por você. No próximo tópico, entraremos no momento da oração profética, onde a sua voz e a sua fé se unem à palavra de Deus para selar essa noite em vitória e declarar descanso pleno. Oração profética, para silenciar a ansiedade e acalmar o coração. Senhor, neste instante sagrado, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e as mãos vazias. Eu não venho com fórmulas prontas, mas com sinceridade. Eu reconheço que há dias em que o medo parece mais alto do que a fé, em que a mente corre sem parar e o coração bate como se carregasse o peso do mundo. Mas agora, Pai, eu entrego tudo isso em Tuas mãos. Tu és o Deus que fala ao vento e ele se acalma. Tu és o mesmo que ordenou ao mar revolto: aquieta-te.
e as ondas obedeceram. Então fala, Senhor, ao meu coração inquieto, fala à minha alma cansada e ordena: silêncio, paz, calma. Porque quando a tua voz ecoa, até o caos se curva. Eu oro, Senhor, por todos que me escutam agora, por aquele que tenta dormir, mas a mente não para, por aquela que se deita, mas o peito aperta, por quem carrega medo sem nome e pensamentos que parecem não ter fim. Entra agora, Espírito Santo, e toma o controle. Toca o coração que acelera, toca o corpo que treme, toca a alma que se sente perdida. Onde há aperto, traz alívio. Onde há angústia, traz descanso. Senhor, acalma os pensamentos que correm desordenados. Faz cessar a enxurrada de preocupações. Que toda projeção de medo sobre o amanhã seja desfeita agora. Que o teu Espírito encha a mente com a certeza do cuidado divino. Tu és o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que não falha. Coloca agora sobre essa pessoa a tua paz, aquela que excede todo o entendimento. Que essa paz desça do alto como um manto suave e envolva o corpo, a mente e o espírito. Que cada respiração seja um lembrete de que a vida está segura em tuas mãos. Senhor, eu clamo para que toda a opressão que visita a noite seja desfeita. Que todo espírito de tormento, insônia, ansiedade ou medo se retire agora em nome de Jesus. Que o lar se encha de luz. Que os anjos do Senhor acampem ao redor desta casa e tragam segurança. Nenhuma presença contrária resistirá à tua autoridade. Deus, tu conheces os pensamentos antes que sejam ditos, as dores antes que sejam confessadas. Então toca o que está oculto. Toca nas memórias que provocam medo, nas lembranças que geram culpa, nas situações que voltam à mente quando a noite chega. Cura cada uma delas com tua graça. Onde há coração acelerado, coloca o teu compasso. Onde há respiração ofegante, coloca ritmo de paz. Onde há desespero, coloca esperança. Onde há confusão, coloca direção. Senhor, eu oro por libertação do controle, porque a ansiedade é o peso de tentar segurar o que só o Senhor pode sustentar. Então ensina-nos a soltar, ensina-nos a confiar, ensina-nos a descansar. Agora, Pai, sela este momento com teu amor, que o som desta oração permaneça ecoando no ambiente, mesmo quando o vídeo terminar. Que o sono venha leve, profundo, restaurador. Que o coração bata no ritmo da tua paz. Que a mente adormeça nos teus braços. Nenhuma preocupação entrará nos sonhos. Nenhuma angústia sobreviverá à tua presença. O que era inquietação, agora é descanso. O que era medo, agora é fé. O que era cansaço, agora é renovação. Senhor, eu declaro, esta pessoa vai dormir em paz. O corpo será restaurado, o coração será estabilizado e a alma será guardada em segurança. E quando o novo dia nascer, ela despertará com força, ânimo e gratidão. Porque tu és o Deus que acalma, o Deus que protege, o Deus que renova. E nesta noite, sob tua presença, a ansiedade perdeu o poder. O coração encontrou repouso e o descanso foi consagrado. No próximo tópico, entraremos na declaração profética de paz e cura interior, onde a fé será proclamada em voz firme para consolidar o que Deus já iniciou nesta noite. Declaração profética de paz e cura interior. Agora é o momento de declarar o que já foi estabelecido nos céus. Não é mais hora de pedir, é hora de afirmar com fé que a paz foi restaurada, que o coração foi curado e que o medo perdeu a força. Repita em pensamento ou em voz baixa cada palavra como um selo espiritual sobre a sua mente e o seu corpo. Porque a fé não é apenas sentida, ela é declarada.
E o poder da declaração é o que transforma o invisível em realidade. Eu declaro que a minha mente está em silêncio. O turbilhão cessou. O barulho dos pensamentos se calou diante da presença de Deus. Eu não estou mais à mercê das preocupações. Agora sou conduzido pela serenidade divina. Eu declaro que o meu coração bate em paz. Cada pulsação é um lembrete de que a vida foi entregue nas mãos certas. Aquele que sustenta o universo é o mesmo que sustenta o meu corpo, a minha alma e o meu futuro. Eu declaro que a ansiedade perdeu o poder. Aquilo que antes dominava as minhas noites, agora se curva diante do nome de Jesus. Nenhuma inquietação tem mais autoridade sobre o meu descanso. Nenhuma angústia rouba o meu sono. Eu declaro que o medo foi desfeito. A escuridão que tentava se instalar dentro de mim foi dissipada pela luz do Espírito Santo. Agora, onde havia confusão, há clareza. Onde havia aperto, há alívio. Onde havia tensão, há calma profunda. Eu declaro que a minha casa é território de paz. O ambiente foi purificado, a atmosfera foi transformada e os anjos do Senhor estão de guarda. O ar que respiro carrega leveza. As paredes desta casa são cobertas pela presença divina. Eu declaro que o meu corpo está em descanso. Cada músculo relaxa sob a voz do Criador. A respiração encontra ritmo. O coração desacelera. E o corpo inteiro entra em sintonia com a paz do céu. Eu declaro que os meus pensamentos estão alinhados com a mente de Cristo. Não há espaço para o medo, nem para a dúvida. Tudo o que é verdadeiro, puro e amável ocupa agora o meu interior. Eu declaro que o meu amanhã já está sob o controle de Deus. Não há motivo para antecipar dores ou imaginar catástrofes. O futuro está nas mãos do Eterno. E quem confia nele não se desespera, apenas descansa. Eu declaro que esta noite será marcada por sono profundo e sonhos restauradores. O Espírito de Deus estará comigo em cada segundo. Nenhum pesadelo me visitará, nenhuma perturbação permanecerá. O meu descanso é santo, protegido e abençoado. Eu declaro que a cura interior começou. As feridas da alma estão sendo tratadas. A mente está sendo renovada. As emoções estão sendo alinhadas à vontade de Deus. A paz que antes era distante, agora habita dentro de mim. Eu declaro que sou livre, livre da ansiedade, do medo e do controle, livre das lembranças que me feriam, livre das vozes que me perturbavam, livre das pressões que me paralisavam. Eu declaro que esta é uma nova estação. O tempo da opressão terminou e o tempo da serenidade começou. A tempestade passou. O céu se abriu. A presença de Deus reina sobre mim. E agora, em nome de Jesus, eu selo esta oração com fé, convicção e gratidão. Porque o que foi dito em fé se cumpre em poder. A paz foi restaurada. A cura foi liberada. O descanso foi garantido. E enquanto o corpo repousa, o Espírito Santo trabalha, restaurando, fortalecendo e preparando um novo amanhecer. Durma em paz. Você está guardado. Deus está aqui. No próximo tópico, entraremos no momento de silêncio santo e respiração guiada, para integrar corpo e alma em descanso profundo na presença de Deus. Momento de silêncio santo e respiração guiada. Agora é tempo de silenciar tudo. Não apenas o que está fora, mas o que ainda ecoa dentro. Este é o momento em que a alma se encontra com o descanso prometido. O Espírito Santo está aqui. A presença de Deus envolve este ambiente. O corpo, a mente e o coração precisam apenas de uma coisa agora: entrega. Feche os olhos. Respire fundo. Inspire lentamente pelo nariz e solte o ar pela boca.
Sinta o peso do dia saindo junto com a respiração. Cada vez que o ar sai, ele leva embora o medo, a ansiedade e as tensões acumuladas. Mais uma vez, inspire profundamente. Receba a paz que vem do alto. É como se o próprio sopro de Deus preenchesse o seu interior. Ao expirar, solte o que não te pertence. A culpa, o medo, o controle. Tudo o que te impede de descansar está sendo entregue agora. Permaneça assim, em silêncio. Sinta o coração desacelerando, o corpo respondendo à presença divina. O ambiente se transformou, a atmosfera é leve. O Espírito Santo percorre este lugar como um vento suave, tocando o que ninguém mais poderia tocar. O ar parece diferente agora. Há pureza nele, há calma. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é cheio. Cheio de Deus, cheio de presença, cheio de amor. Cada respiração é um lembrete. Você está vivo, sustentado, cuidado. Nada te ameaça aqui. Nenhuma sombra tem poder neste ambiente. Nenhuma preocupação tem voz. Só há o som da vida e a presença do Criador. Inspire novamente com calma. Imagine uma luz suave descendo do céu, repousando sobre você. Ela toca a sua cabeça, desce pelos ombros, alcança o peito, os braços, as mãos e continua até os pés. Tudo o que essa luz toca se acalma. Tudo o que ela envolve se purifica. Essa luz é o próprio Espírito de Deus. Ele não apenas te guarda, ele habita em você. Ele se move no seu respirar, no pulsar do seu coração, na quietude dos seus pensamentos. Agora sinta a paz crescendo dentro de você. É como um rio tranquilo que começa a preencher cada espaço. Ele invade a mente, suaviza os sentimentos, renova as forças. É o rio da vida, o fluir do Espírito Santo dentro de você. Permaneça nesse estado. Nenhuma pressa, nenhuma cobrança, nenhum ruído. Só a comunhão entre você e o Criador. Se pensamentos vierem, não lute contra eles. Apenas entregue. Diga em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. Essa frase é uma chave espiritual. Ela fecha as portas da ansiedade e abre as janelas da fé. Agora, respire mais uma vez, profundamente, serenamente. Inspire a presença, expire a preocupação, inspire a fé, expire o medo, inspire a calma, expire o que te pesava. Sinta o coração. O ritmo é outro agora. Não há mais pressa, não há mais alerta. O corpo entrou em descanso e a alma em comunhão. O Espírito Santo vigia enquanto você se entrega. O silêncio que agora preenche este ambiente não é a ausência de som. É a linguagem da paz. É Deus dizendo sem palavras: eu estou aqui. Deixe que essa certeza se instale dentro de você. Não há nada a temer. O que era turbulência virou tranquilidade. O que era descontrole virou harmonia. O que era angústia virou presença. Durma nesse silêncio. Repouse nessa paz. O Espírito de Deus está cercando cada pensamento, protegendo cada sonho, restaurando cada parte cansada do seu ser. E quando o sono chegar, e ele vai chegar, será leve, restaurador e protegido, porque o Senhor vela por você enquanto dorme. Agora não há nada a fazer, apenas estar, apenas descansar. O Espírito Santo habita aqui. Palavra profética de confirmação. O Espírito Santo permanece aqui, envolvendo este momento com um manto invisível de paz. E agora, o Senhor te diz: eu ouvi o teu clamor. Eu vi as tuas noites inquietas, senti o teu coração acelerado e o peso que te acompanhava em silêncio. Hoje, eu te devolvo o descanso que te foi roubado.
A ansiedade que te consumia não terá mais domínio sobre ti. Esta é a voz de Deus, sussurrando no íntimo da tua alma. Ele está restaurando o equilíbrio que parecia impossível. O coração que batia em alerta, agora sente o compasso da calma. A mente que girava sem parar agora encontra repouso. E o corpo, cansado de lutar contra o invisível, é envolvido por uma serenidade que vem do alto. O Senhor te diz: nada escapou ao meu olhar. Eu estava contigo quando o medo te fez perder o sono. Eu te guardava quando os pensamentos te sufocavam. E agora, eu te envolvo com a paz que excede todo o entendimento. Não temas, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Há uma presença real pairando sobre este ambiente. É o próprio Deus confirmando o que já começou. O ciclo da inquietação está terminando. O que te atormentava não voltará com a mesma força. O que te cansava perdeu o poder. Porque agora há luz onde havia sombras e fé onde havia medo. Sinta essa verdade penetrando fundo no seu coração. Você não está mais lutando sozinho. Há anjos ao redor da sua cama. Há uma muralha espiritual erguida sobre a sua casa. Cada quarto, cada canto, cada respiro está guardado. O inimigo não pode atravessar o que o sangue de Cristo já selou. O Senhor te diz: eu fecho as portas do medo e abro as janelas da esperança. Eu quebro os ciclos de ansiedade que te prendiam e derramo sobre ti um óleo de tranquilidade. O teu sono será leve, os teus sonhos serão limpos e a tua mente será renovada. Deus está estabelecendo uma nova atmosfera em sua vida. O ambiente espiritual ao seu redor foi purificado. Onde antes havia perturbação, agora há harmonia. Onde havia confusão, há ordem. Onde havia opressão, há liberdade. E o Senhor continua dizendo: eu te escolhi para viver em descanso. Eu te chamei para confiar, não para temer. Eu não te dei um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje eu restauro o teu interior. Tuas noites não serão mais cheias de tormento, mas de revelações. Teus sonhos serão mensagens do meu cuidado. Eu transformo o teu travesseiro em altar e o teu descanso em adoração. Sinta o ambiente mudar enquanto essas palavras ecoam dentro de você. O ar está mais leve, o corpo mais solto, a alma mais viva. É a manifestação do Espírito Santo selando esta promessa. E Deus afirma: enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto você descansa, eu abro caminhos. Enquanto você respira em paz, eu coloco tudo no lugar. Não temas o amanhã, porque eu já estou lá. A tua mente será guardada, teu coração protegido e teu lar cercado pela minha presença. Há uma unção de restauração fluindo agora. Ela entra pelos ouvidos, percorre o corpo e chega até a alma. É a cura dos pensamentos acelerados, o alívio do peito oprimido, a libertação do medo que te fazia acordar antes da hora. O Espírito de Deus está te preparando para uma nova rotina espiritual. Ele te ensina a dormir em confiança, a repousar em fé e a acordar com propósito. A ansiedade não será mais tua linguagem. A calma será tua nova voz. O Senhor sela esta promessa dizendo: eu te cubro com a minha paz. A tempestade cessou, o vento se acalmou. Agora é tempo de descansar. Respire. Sinta a confirmação dentro de você. O coração está firme, a mente está leve, o espírito está em paz. A voz de Deus não é um eco distante, é o som suave que preenche o seu interior neste exato momento. Você está guardado, você está seguro, você está em paz. Convite à ação de fé. Agora que a presença de Deus envolveu você completamente, este é o momento de selar espiritualmente tudo o que foi vivido aqui. Cada palavra, cada oração, cada respiração guiada até este instante
Foi uma semente plantada na sua alma, mas é a sua resposta de fé que fará com que essa semente floresça. O Senhor te trouxe até este vídeo por um propósito. Não foi acaso. Ele sabia exatamente o que você precisava ouvir, sentir e entregar hoje. Há uma razão divina por trás deste momento. E essa razão é simples, porém poderosa. Deus quer te ensinar a descansar nele. Por isso eu te convido agora a fazer algo que tem poder espiritual real. Escreva nos comentários, com fé e convicção: eu descanso em paz sob a proteção de Deus. Essa frase não é apenas um comentário, é um ato profético, uma declaração pública no mundo espiritual. É como levantar uma bandeira sobre a sua vida dizendo: a ansiedade não governa mais o meu coração, o medo não me controla mais, a paz do Senhor habita em mim. Toda vez que você declara algo com fé, o mundo espiritual reage. O céu se move em resposta à sua voz. As palavras têm poder, e quando saem de um coração sincero, elas constroem realidades novas. Por isso, não apenas escreva, sinta cada palavra enquanto declara: eu descanso em paz sob a proteção de Deus. Enquanto você digita, imagine uma luz suave descendo sobre a sua casa. Cada letra é como uma centelha dessa luz, enchendo os cômodos, iluminando o ambiente e dissolvendo toda a sombra de medo e inquietação. Deus está selando esta noite como um novo começo. E se este vídeo tocou profundamente o seu coração, se você sentiu a presença de Deus acalmando seu espírito, eu te convido a continuar caminhando conosco. Este canal não é apenas um lugar de vídeos, é um refúgio espiritual, um espaço de cura, consolo e transformação. Aqui cada oração é guiada pelo Espírito Santo, cada palavra é inspirada para fortalecer sua fé e te lembrar de que você nunca está só. Ative o sininho, inscreva-se e permaneça com a gente. Porque há um propósito divino para cada encontro e Deus continuará te visitando através das próximas mensagens. O mover que começou aqui não termina neste vídeo. Ele vai continuar, noite após noite, até que o seu coração viva em descanso permanente. Se você quiser ir além, feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, eu te agradeço por este momento, pelo teu toque suave que acalmou o meu coração. Eu te entrego a minha mente, o meu sono e as minhas preocupações. Coloco tudo em tuas mãos e descanso em ti. Que o teu Espírito permaneça comigo, guardando meus sonhos, renovando minhas forças e preenchendo meu lar com tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo. Permita-se descansar. O Senhor está com você. Os anjos estão de guarda. Nenhuma perturbação entrará nesta noite. E lembre-se, toda vez que sentir o coração acelerar, volte aqui. Este será sempre o seu refúgio, um espaço onde Deus fala, onde o medo silencia e onde a paz reina. A sua jornada espiritual está apenas começando. Você não precisa caminhar sozinho. Permaneça firme, confiante e em comunhão, porque Deus cuida de você até quando você dorme. Escreva com fé nos comentários, compartilhe esta oração com alguém que precise de paz e deixe que o amor de Deus alcance mais corações. Hoje você dormirá em paz. Hoje a ansiedade perdeu a voz. Hoje o descanso venceu o medo. E amanhã, quando abrir os olhos, saberá que algo mudou. Porque o Espírito Santo passou por aqui e selou sua alma com a paz de Cristo. Encerramento profundo e inspirador. Agora o ambiente está diferente. A presença de Deus permanece aí, silenciosa, mas viva, como uma brisa leve que envolve tudo ao seu redor. O seu coração desacelerou.
A mente se acalmou. O corpo sente o peso da paz. Você está sob o cuidado do Pai, e nenhuma força contrária tem poder para interromper o descanso que Ele preparou para você esta noite. Deus está te dizendo agora, em voz suave e firme: aquieta-te, eu estou contigo. Não há motivo para temer. Nenhuma preocupação precisa ocupar espaço no seu coração. O que você não consegue controlar, o Senhor já assumiu. O que te tirava o sono, Ele está resolvendo. A ansiedade que te dominava foi vencida pela presença daquele que nunca dorme. Sinta o ar entrando nos pulmões. Esse simples gesto é prova da fidelidade de Deus. Cada respiração é uma lembrança de que Ele te sustenta, mesmo quando você não percebe. Você não está à mercê do caos, está sustentado pela graça. Enquanto você se prepara para dormir, imagine a cena: o céu escuro, silencioso, e acima dele, o trono de Deus brilhando com uma luz que não se apaga. Dessa luz saem raios suaves que descem até a sua casa, atravessam o teto, tocam o seu quarto e pousam sobre o seu corpo. É o Espírito Santo te cobrindo com o manto da paz. O Senhor está dizendo: descansa. A batalha de hoje já terminou. Amanhã eu te darei novas forças, novas respostas, novos caminhos. A paz que você sente agora não é momentânea. É um sinal. Um lembrete de que você é guardado. Os anjos estão posicionados ao redor da sua casa. Nenhum espírito de medo, insônia ou tormento terá acesso a você. O ambiente está selado pela presença divina. Toda perturbação foi expulsa. Toda energia de ansiedade foi dissolvida. A única voz que permanece é a de Deus, sussurrando suavemente: dorme em paz, porque eu cuido de ti. Você pode confiar. Nada escapou ao olhar do Senhor. O que te afligia está nas mãos dele agora. A dor foi entregue, o peso foi removido e o seu espírito está sendo restaurado enquanto você ouve estas palavras. Sinta o corpo relaxar. Deixe o peito se expandir em alívio. Não há pressa. Não há medo. Apenas a presença de Deus preenchendo tudo. Esta noite será diferente. O sono será profundo, restaurador e cheio de paz. O que te tirava o fôlego agora te devolve vida. Deus está reconstruindo o que o medo tentou destruir. A confiança, a serenidade, o equilíbrio da alma. E enquanto você adormece, algo acontece no invisível. O Espírito Santo está visitando áreas do seu coração que você nem sabia que precisavam de cura. Ele toca lembranças antigas, pensamentos acelerados, emoções presas. Tudo o que era ruído está sendo silenciado. Deus está colocando ordem onde havia confusão. Está colocando descanso onde havia agitação. Está colocando fé onde havia incerteza. Deixe que Ele cuide de tudo. Você não precisa lutar nesta hora. O descanso também é uma forma de adoração. Dormir em paz é dizer: Senhor, eu confio em Ti mesmo quando não vejo. E amanhã, quando você acordar, perceberá algo diferente. O coração mais leve, os pensamentos mais calmos, a alma mais forte. Porque quando o Espírito Santo entra, ele não apenas acalma, ele transforma. Lembre-se disso. A ansiedade pode tentar voltar, mas agora você sabe onde repousar. Sempre que sentir o coração acelerar, volte para este lugar. Reouça esta oração. E o mesmo Deus que está aqui hoje te encontrará novamente. Agora, apenas descanse. O Senhor está velando o seu sono. Os anjos estão em guarda. O céu está em silêncio, observando com amor aquele que Deus protege. Durma em paz, amado do Senhor. Durma em segurança, guardado pelo Altíssimo. Que o Salmo 4:8 se cumpra sobre a sua vida nesta noite. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Boa noite sob a proteção divina. Amanhã, quando o sol nascer, você despertará renovado, porque esta noite foi consagrada a Deus.